Então vamos lá, gente. O que significa o indivíduo estar internado? Né? Considera-se internado aquele que ocupa um leito por um período acima de 24 horas. No processo de internação, as rotinas e procedimentos administrativos se referem à admissão, transferência, alta e óbito, tá? Normalmente o histórico de enfermagem é colhido nesse momento aqui, ó, tá? Então a gente faz isso meio que nesse momento, tá? Muitas vezes o histórico de enfermagem ele é feito e a pessoa nem chega a ficar internada, tá? Mas em caso de internação, né, o histórico é em paralelo aqui com a admissão. O prontuário. Prontuário é o quê? É o conjunto de documentos padronizados e organizados onde estão registradas todas as informações do paciente, sejam de alçada médica, da enfermagem e de toda a equipe multidisciplinar. Então, a fono, né, o serviço de fonoaudiologia faz anotações ali, a fisioterapia, a nutrição, o psicólogo, o assistente social, é de toda a equipe, tá? E aí tem um ponto importante no Código de Defesa do Consumidor. A proteção da vida, saúde e segurança contra riscos provocados por práticas no fornecimento de uso de serviços considerados perigosos ou nocivos, tá? A efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais, morais, individuais, coletivos e difusos. O consumidor, sem prejuízo no disposto do artigo 86, terá acesso a informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivadas sobre eles, bem como suas respectivas fontes, tá? Então essa parte aqui está diretamente relacionada a nós, né? E aqui algumas informações importantes. No caso do prontuário, ele tem informações fornecidas pela equipe de enfermagem, escrita em relatório próprio, né? Então a gente tem lá um impresso próprio, seja ele impresso no papel mesmo ou uma página de um sistema, né? A gente tem agora o prontuário eletrônico, né? Então tanto faz, mas é um dispositivo próprio, né? É uma página própria, tá? Nesse prontuário a gente tem condições biopsicossociais, como a gente viu que são coletadas no histórico, informações a respeito da espiritualidade do paciente, assistência prestada, exames realizados, justificativas, cuidados planejados, respostas do cliente e todos os fatos ocorridos com o cliente. Então, como eu coloquei, né, naquele outro momento, o cliente soluçou, você tem que anotar. Professora, é cliente ou é paciente? Depende da instituição onde você está trabalhando. Tem instituições que pregam que você deve chamar de cliente. Tem instituições que não, que é paciente, tá? A admissão deve ser feita pelo enfermeiro, que implicará a SAI. Porém, o técnico de enfermagem também pode realizar a admissão, coletando os dados e preenchendo corretamente os impressos. Nós vimos isso aqui na primeira aula, né? Isso aqui está mais para reforçar. Os sinais vitais, eles podem ser verificados após o paciente ser acomodado. Esse ponto aqui é muito importante porque quando vocês tiverem uma disciplina chamada pronto-socorro, por exemplo, vocês vão ver que os sinais vitais, eles são coletados no momento da triagem, né? A enfermeira faz a triagem e ali ela já colhe os sinais vitais, porque aquele é um atendimento de urgência, né? Então é um pronto atendimento. Quando o paciente vai internar, por exemplo, para fazer uma cirurgia, vai internar para fazer um exame, ou mesmo ele dando entrada no pronto-socorro, onde imagina assim, ele deu entrada no pronto-socorro com dor no abdômen, dor de barriga. Aí lá coletaram os dados, os sinais vitais dele. Ele passou pelo médico plantonista, foi atendido, resolvemos a dor dele daquele momento, mas o médico disse que ele precisa ficar internado. Aí ele vai internar. Então eu vou admitir ele aonde? Na clínica médica ou na enfermaria, tanto faz. Mas eu vou admitir ele, né, ali para ficar internado. Nesse momento é melhor que eu acomode o paciente primeiro para que depois eu faça a verificação dos sinais vitais, porque ele acabou de receber a notícia que ele vai ficar internado. Nesse caso, por exemplo, ele precisa saber onde ele vai ficar. Eu preciso acalmá-lo, porque senão eu vou ter uma leitura incorreta dos sinais vitais, tá? Mesmo que o paciente saiba que vai ficar internado, tipo, ele vai ficar internado porque ele vai fazer uma cirurgia. Ele sabe que ele vai ficar internado, mas ele veio da rua, ele não sabe se veio de ônibus, se veio a pé, se veio de carro. Então, é importante acomodar ele primeiro para a gente ter uma leitura real dos sinais vitais, tá?
sempre respeitar a ordem céfalo-caudal. Foi o que nós falamos na aula anterior, tá bom? O que é importante? Ser objetivo, né, na escrita, né? Você não vai escrever um romance, né? Então você precisa ser pontual e objetivo. Caligrafia legível. Então eu aconselho aqueles alunos que, né, referem ter a letra meio complicada a estar providenciando um caderno de caligrafia, tá? Não é vergonha nenhuma, não é problema nenhum, não, muito pelo contrário, tá? É você demonstrar interesse em melhorar. É sempre bom a gente melhorar, tá? Então, o caderno de caligrafia ele ajuda bastante, tá? Porque a gente, né, vira e mexe questiona receitas com nomes de medicamentos ilegíveis, mas a gente também às vezes peca um pouco na questão da caligrafia. E nem todos os locais o prontuário é eletrônico, tem muito lugar que o prontuário é por escrito, tá bom? Não deixar entrelinhas nem espaços. Imagina você escreveu lá, você fez a sua anotação, pôs o ponto final e não inutilizou o restante da linha. Aí um colega veio e foi fazer uma brincadeira com você e escreveu assim: mandei o paciente plantar batata. Na sua anotação, né? Até você provar que aquilo não foi você que escreveu, então não pode nem deixar entrelinha, nem deixar espaço. Não pode, em nenhuma hipótese, rasurar nem usar corretivo, porque é um documento, tá? Então não pode rasurar. Então aqui eu dei o exemplo. Sinais, e aqui foi escrito incorretamente, ó, frogístico, né? E não é frogístico, é flogístico. Então como que a gente faz? Sinais, viu que escreveu errado? Coloca entre parêntese, vírgula, sem efeito, vírgula novamente, flogístico. O correto na frente, tá? Mas não vai virar um hábito isso aqui, tá, gente? O ideal é que pense, faça um rascunho antes de passar limpo. Priorizar unidades de medidas e características, como ml, miligrama, milímetros, entre outros, tá? Nunca utilizar pronomes pessoais. Eu, nós, fomos. Então, tipo, eu fui lá e dei um banho no paciente. Não. Você não vai colocar eu, nem nós, nem eu e a Joana, eu e o Marcelinho. Não. Você vai é a questão de ser objetivo. Realizado banho no leito. Administrado dieta, tal. E não eu administrei a dieta, tá? E a gente já vem para falar a respeito da admissão.